Bom, pessoal, agora a gente vai colocar a placa na máquina, tá certo? Eu só vou colocar ela aqui e explicar para vocês o posicionamento aqui, a forma que a gente vai travar essa placa na máquina, tá? Então, em primeiro lugar, ó, o nosso bocal aqui, no caso dessa estação aqui, ele é fixo, ele não vai se movimentar. Então, eu já preciso colocar o chip aqui, ó, próximo do bocal de baixo. Esse laser aqui, ele orienta a gente, mas depois ainda tem que checar aqui embaixo para ver se ele realmente está centralizado com o bocal, tá? E aqui eu tenho duas alternativas. Ou eu vou colocar a placa nesses pinos aqui, ó. E aí, se eu utilizar os pinos, eu tenho que utilizar os pinos em todos os furos. Ou eu posso colocar na garra jacaré aqui, tá? É indiferente. Só que se eu colocar na garra jacaré, todos eles aqui eu vou colocar na garra jacaré. Então eu vou usar a garra jacaré aqui, tá? Que nada mais é do que essa ranhura aqui, ó. Que tem aqui, que eu vou prender na placa. Tem uma ranhura aqui. Tá? Essa ranhura eu vou travar aqui na placa. Aí coloquei aqui, vou travar esse lado. Venho com o outro lado aqui dos clamps. E vou prender um aqui na ponta. O outro aqui no meio. Ó, depois que colocou, já trava aqui para não ficar correndo, tá? O outro aqui no meio. E o outro aqui para a placa não entortar. Então, feito isso, né? A gente não vai apertar para dentro, porque senão a placa vai empenar assim, né? Ela vai fazer isso. Então, você só vai deixar encostado aqui, ó, as travas, tá certo? Vai alinhar no centro aqui, ó. E como eu expliquei para vocês, agora eu vou ter que olhar aqui pela lateral para alinhar com o bocal de baixo. O bocal de baixo, ele tem um parafuso aqui. Esse parafuso me ajuda na orientação do centro, tá? Por isso que tem esse parafuso aqui embaixo. E também a distância que eu vou deixar o bocal de baixo da placa é justamente na regulagem desse parafuso. Eu chego a encostar ele na placa e desço um pouquinho. Então a parte de baixo já está alinhada, a placa já está alinhada. Agora o bocal de cima, ó, esse bocal aqui ele está um pouco grande. Ele é muito maior que o chip. Eu vou pegar um bocal ideal ali. No caso aqui, esse daqui, ó. Ele é até um pouco maior que o chip, mas ele está dentro do espaçamento do que não tem componentes. Então eu posso estar utilizando ele, tá? Então eu vou colocar aqui. A altura que a gente vai utilizar aqui, ó, é aproximadamente 1 centímetro, tá? Então, a distância do bocal para o chip é de aproximadamente 1 centímetro. Por que isso, pessoal? Porque se você estiver muito próximo do chip, você corre um risco muito grande de danificar, de queimar o chip com a temperatura aqui. Não tem necessidade dele ficar muito próximo. Então, nessa altura aqui, já é o suficiente para que o calor consiga fazer a remoção do componente. Nós vamos colocar esse termopar, porque esse termopar aqui, ó, ele faz a aferição da temperatura real que vai estar acontecendo aqui. Por quê, pessoal? Porque tem a temperatura que a gente programa na máquina e tem a temperatura real que está na solda. O mais importante aqui pra gente é o que está na solda. Eu vou prender aqui e vou tentar colocar ele o mais próximo do chip, tá? Se a gente conseguir colocar ele de baixo, ó, que ele encoste na solda, melhor ainda, tá, pessoal? Por que isso? Porque esse termopar, ele vai mostrar para mim a temperatura real que está acontecendo no chip. E as programações que a gente vai traçar aqui agora, eu vou explicar para vocês de uma forma que respeite tempo, temperatura, o que representa essas temperaturas, esses tempos, para que isso serve. Beleza? Então a gente vai trabalhar com um gráfico, vou explicar para vocês o que esse gráfico significa para que vocês possam traçar o perfil de vocês.